tema aí bem interessante que fala a respeito de amigos, né? Amigos que são verdadeiros, fiéis e há amigos que não são. A gente às vezes parece que tapa, né, os ouvidos, os olhos, às vezes porque estamos na igreja pensamos que todos são maravilhosos, são perfeitos, são aquelas pessoas fiéis à palavra de Deus que estão ali simplesmente para adorar o Senhor, para amar o Senhor, para obedecer a sua palavra, mas eu te digo, não é assim, né? A Bíblia está repleta de versículos e de passagens bíblicas completas que fala a respeito de pessoas que estavam e caminhavam bem, né, no caminho do Senhor, obedecia a sua palavra, fazia a vontade de Deus, mas erraram o caminho, se desviaram. Não estou falando de pessoas, né, que às vezes, por algum motivo, né, tem um deslize, mas logo se arrepende e começa a buscar a Deus, se arrepende, pede perdão. Não estou falando dessas. Estou falando de pessoas que se infiltram dizendo-se ser irmãos em Cristo, mas às vezes é só para tirar você do caminho. Então, muita atenção e fuja dessas pessoas sem consciência pesada. Aqui hoje eu trago para você 5 questões ou 5 dicas, 5 coisas que você tem que observar. Então, depois dessas 5 questões que eu vou trazer aqui, você faz uma reflexão e veja se você deve ou não andar pertinho dessa pessoa ou pouco a pouco se afastar dessa pessoa ou, a depender, olha, cortar de vez, cortar pela raiz. Então, você já ouviu aquela frase famosa, né? Melhor estar só do que mal acompanhado? É verdade, porque a Bíblia diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja que é bíblico. Agora, é claro, Deus também não nos fez para andarmos sozinhos, porque não somos ilhas. Isso também a gente já conhece aí normalmente, não é verdade? Então, é a partir daí que eu começo com a primeira questão que você deve, olha, ficar atento. Antes eu te peço, deixa a sua curtida aí se você gostar e, claro, compartilha com aquelas pessoas que você acha, eu acho que essa amizade não é interessante para o meu amigo, ok? Então vamos lá, primeira. Uma das primeiras coisas é a falta de empatia. Exatamente. E empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas às vezes você tem aquele amigo que você está, sabe, sempre escutando, sentindo a dor desse amigo, tentando ajudar esse amigo, orando por esse amigo. E não digo que você não deva fazer isso, sim, mas a questão é que muitas vezes esse amigo só vê o lado dele. Quando você começa a falar alguma coisa da sua vida, esse amigo não dá valor, esse amigo diminui o seu sofrimento, esse amigo manda você virar a página, sabe? Vai por esse caminho, ou seja, você não é importante para ele. Você acaba nessa amizade dando mais do que recebendo. Não é uma questão de equilíbrio, entende? Não é uma coisa de dar e receber. É só você que dá. E o outro, pelo contrário, só te faz sentir-se muito mal dentro dessa amizade. Então, pensa nisso e seguimos para a segunda. Sabe aquela pessoa que se esconde na expressão, foi só uma crítica construtiva. Cuidado com essa crítica construtiva. Claro, esse seu amigo, você tem que observar quantas vezes ele faz essa crítica construtiva, a maneira que ele fala essa crítica construtiva. Por quê? Claro, a Bíblia também diz que é melhor receber um açoite de um amigo, ou seja, uma chamada, uma exortação de um amigo, do que os beijos do inimigo que se passa por amigo. Então, a gente tem que estar bem assim, atenta a saber, né? Essa pessoa está fazendo uma crítica que eu sinto que é verdadeira, ou é aquela pessoa que está o tempo todo criticando? O tempo todo essa pessoa encontra defeitos em você. Naquilo que você fala, naquilo que você veste, naquilo que você faz. Todo o tempo. Parece que existe aí uma inveja que está, né, embutida, escondida, que ainda não se revelou ou se revela através das críticas. Então fique muito atenta a isso, porque, claro, essa crítica
ela também vem um pouquinho aí encaixada na primeira questão, que foi a falta de empatia. Então veja como tem um pouco aí a ver essas duas coisas, né? Você não tem empatia porque no fundo essa falta de empatia vem aí carregado de críticas. Palavras negativas. Já teve amigo assim? Amigo? Então, palavras negativas, porque essa pessoa sempre tem uma palavra negativa para te falar. Sempre tem algo que te coloca para baixo, algo que te deprecia. E essa pessoa é interessante porque é muito difícil de você perceber esse tipo de artimanha. Por quê? Porque essa pessoa, logo que ela vem com a palavra negativa, logo que ela vê em você, né, que você está para baixo, que você aceitou essa palavra, que você ficou triste, que você às vezes até entra numa certa depressão, né, por tantas palavras negativas, aí essa pessoa, para camuflar, então ela vem e logo, né, percebendo que fez esse estrago, ela vem então com uma palavra positiva. Ah, também não é assim, entende? Então você tem que ficar muito atento, porque isso é muito comum. E aí, claro, né? Você acaba até ficando confuso, mas muitas vezes o que acontece com a gente é que é muito mais fácil aceitar o ruim, aceitar o negativo, do que abraçar aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Então, fique muito atento a esse tipo de estratégia dessas pessoas que se colocam como amigos. Inclusive, uma das coisas que essas pessoas costumam muito colocar é hora brincadeira, né? Você já teve, já escutou esse tipo de expressão? Não, eu tô falando, mas era brincadeira. Não tô falando sério. Depois que já falou tudo que tinha que falar. Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive a gente mesmo com alguém, né? Que a gente diz que é nosso amigo. Porque eu creio que a amizade verdadeira, nós não falamos coisas ruins como brincadeira. Então a gente precisa estar muito atento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:26, você pode dar uma olhadinha aí. Ele fala de vários perigos que ele passou como missionário e ele fala, inclusive, colocando, citando como um dos perigos os falsos irmãos. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes nós, porque temos irmãos cristãos, pensamos que todos são bons, que todos são verdadeiros. E não é verdade, né? Através de algumas passagens da Bíblia, como essa que eu acabo de dizer para você, né? 2 Coríntios 11:26, você vai ver que Paulo ele fala a respeito desses falsos amigos, falsos irmãos. Uma outra questão também, a quarta, é que não ria de você. Exatamente. O verdadeiro amigo não ri de, ri com. E às vezes temos esses amigos, falsos irmãos, que riem de nós sem nós nem percebermos, né? Quando estamos passando por alguma dificuldade, por algum fracasso, né? Algo que você queria muito, você não conseguiu. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa está triste, né? Aquela pessoa ficou, né? Sentiu a sua dor, a tal da empatia que eu falei no início, mas no fundo, ela está com um certo contentamento de que aquilo que você tanto queria, de que aquilo que tanto você esperava, não deu certo. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas micro expressões do rosto, porque eu não sei se você sabe, mas existe aquela verdadeira alegria, aquela verdadeira, sabe aquele sorriso que você ri com os olhos, que você ri de coração, que você sente, ou ao contrário, né? Aquela dor, aquela tristeza que aquela pessoa, né, sente ao ouvir que aquele amigo está com uma situação difícil, né? Porque tem as lágrimas verdadeiras e falsas, como tem os sorrisos verdadeiros e falsos. E a gente tem que saber identificar. Agora, claro, não leve tão a sério. Por quê? Porque não é uma coisa, né, separada da outra. Quando você for observar essas questões sobre a verdadeira amizade, leve em conta o conjunto, leve em conta todas essas questões que eu coloquei aqui, porque às vezes uma só separada não quer dizer muita coisa, né? Você precisa identificar o conjunto, o caráter, a personalidade, o histórico dessa pessoa, né? Porque a gente tem bons momentos, maus momentos, e aí a gente precisa ter essa sabedoria. Mas a Bíblia também fala a respeito da sabedoria, não é assim?
E aí, falando dessa sabedoria que Deus nos dá, você vai saber, né, se essa pessoa junto com essa questão, né, do rir de você sem você perceber, se tem aí embutido, né, as palavras negativas, a crítica, a falta de empatia, todas essas coisas. Mas ainda falta uma. E eu queria também deixar aqui para você um versículo, hein? O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos, que tem a ver, né, com a fofoca, tá? Então, inclusive, aí sim, agora eu vou falar para você sobre dinâmica. Tem dinâmica aqui falando a respeito de fofoca, hein? Se você quer fazer algum tipo de tema, algum tipo de evento, quer falar a respeito desse tema, quer discutir com eles a respeito desse vídeo que eu estou colocando aqui para você, aproveita. Sabe esse versículo? Tem tudo a ver com a nossa quinta questão e última, que fala a respeito de amigos controladores. Isso mesmo, sabe? Aquele amigo que você não percebe, que tem inveja das suas amizades, que tem ciúme das suas amizades, das pessoas que se aproximam de você, que são verdadeiras. Então, essas pessoas também, você tem que ter muito cuidado. Não deixe sua vida tão exposta para essa pessoa. Se você, sabe, consegue perceber que tem essas pessoas, esses amigos controladores, então muito cuidado, né? Aquela pessoa que ela crê que você tem que estar aí 100% para ela, né? Que você tem que responder no WhatsApp, que você tem que atender o telefone, que você tem que estar aí para as questões, né? Para as necessidades dela. Sabe, essa pessoa que quer exclusividade de você, essa pessoa que sem você perceber comenta a respeito de coisas que você confiou a ela, a outros. Essas pessoas, esses amigos que acaba, como esse versículo que eu acabei de dizer aqui, né? Fazendo pequenas contendas, sabe? Levantando questões que não tem nada a ver, só para você ficar mal com aquele amigo que você gosta, sabe que é verdadeiro contigo, mas que quer ter a exclusividade, né, 100% da sua atenção, não gosta, né? Então ela vai tentar pouco a pouco levantar questões, pequenas fofocas, disse-me-disse, entende? E isso acaba estragando verdadeiras amizades. Cuidado. Às vezes essa pessoa até chega a dizer, né, que é um amor, que é um cuidado por você, mas cuidado que não é bem assim, hein? O verdadeiro amor, e aí eu peço para você ler 1 Coríntios 13, porque aí Paulo tem uma relação do que é o verdadeiro amor, né? E ele não se irrita, ele é paciente. Então, por aí vai, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas como eu falei para você, né? Veja o histórico dessa pessoa. Veja se essa pessoa que é tão fiel a você há tantos anos, se realmente, né, o que está acontecendo, né? Vamos ser pacientes e vamos ficar atentos, porque existem os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos, mas também existem os falsos. E a Bíblia está cheia disso, só que às vezes a gente fecha os olhos, não, porque é cristão, porque é da igreja, porque lê a Bíblia. Muito cuidado, muita atenção. E isso independe da idade, hein? Às vezes a gente é enganado, né? Pode ser como um adolescente, pode ser como uma pessoa adulta. Então, fique atento. E não esqueça, tudo que é de Deus é bom. É algo que realmente nos abençoa, né? A gente se sente abraçado. Então, olha, se você gostou, não esquece de deixar sua curtida aí e compartilha, tá? Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.